Olá a todos, meu nome é Glaucia, eu sou aluna de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estrutura Populacional de Talitroides-Toptoto em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse trabalho foi escrito por mim, pela professora Luciane e pelo professor Sandro. Dando uma introdução breve em Talitroides-Toptoto, ele é um peracarídeo da ordem Anfípoda, pertencente à família Talitridae. É um animal terrestre que vive na serrapilheira de florestas e que depende da umidade do ambiente para desenvolver as suas funções. Além disso, não é um animal muito grande, como vocês podem ver na imagem à direita, ele tem entre 5 e 15 milímetros de comprimento. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a estrutura populacional e correlacionar dados morfométricos e juntamente com aspectos reprodutivos da população. Então, como que fizemos isso? A gente fez coletas mensais aqui em Santa Maria, como vocês podem ver no mapa. Essas coletas mensais foram feitas de junho de 2020 a maio de 2021 e para isso a gente usou as armadilhas de queda que ficaram no campo durante 48 horas. No laboratório, os talitritos coletados foram sexados, fotografados e medidos. Foram medidos quanto ao comprimento corporal, cefálico e do marsúpio. Além disso, as fêmeas ovígeras tiveram todos os ovos contados e medidos também. Além disso, a gente coletou dados de tamanho máximo e dados de ocorrência de latitude desses talitrídeos. Deste estudo e de outros, então os dados disponíveis na literatura foi de um estudo realizado na China, no México, no Paraná, aqui no Brasil, São Paulo, Brasil, e do nosso estudo aqui no Rio Grande do Sul, Brasil. E o nosso intuito foi testar, então, a regra de Bergmann, onde quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, menor a latitude, o animal tende a ser menor. Quanto mais longe da linha do Equador, ou seja, maior a latitude, o animal tende a ser maior. Quanto aos nossos resultados, nós coletamos 492 talitrídeos, destes 62 fêmeas ovígeras, 188 fêmeas e 242 juvenis. Nós não registramos machos. Aqui nós temos à direita um histograma das classes de tamanho dos talitrídeos. Em branco nós temos os juvenis, em cinza as fêmeas e em cinza mais escuro as fêmeas ovígeras. Então a gente pode observar que temos representante de todas as classes de tamanho. Além disso, nós encontramos correlação positiva entre os aspectos morfométricos, comprimento corporal e comprimento cefálico, ou seja, quanto maior o comprimento corporal, maior a cabeça do animal. Então, a gente pode inferir o comprimento corporal a partir do comprimento cefálico. E encontramos também relação positiva entre comprimento corporal e comprimento de marsúpio. Entretanto, a gente não encontrou correlação entre comprimento corporal e tamanho de ninhada, nem com o número de ovos, e também não encontramos entre comprimento de marsúpio e tamanho de ninhada e nem com o número de ovos. Por quê? Segundo a literatura, essa espécie é uma espécie multípara, ou seja, existe uma sobreposição de gerações, então os ovos no marsúpio da fêmea, eles não estão na mesma fase de desenvolvimento, ou seja, eles não têm a mesma idade, então não tem como a gente observar a correlação por esse motivo, porque eles não estão na mesma fase de desenvolvimento. E quanto à análise entre tamanho máximo e local de ocorrência dos talitrídeos, a gente encontrou correlação positiva, embora não significativa. Pode ter sido não significativa em função de poucos dados que a gente utilizou, porque a gente usou os dados disponíveis. Então, a ideia é que se amplie o número de amostras, né, aumente o número de amostras, incluindo mais representantes de anfípoda, de outras espécies, vendo dentro dos clados, se a regra de Bergmann, essa correlação, no caso, ela se repete. Então, para concluir, a partir desse trabalho, a gente teve um panorama geral da estrutura populacional, que pode nos servir de base para estudar a ecologia populacional, incluindo as condições ambientais, e para a gente ter uma ideia do potencial de invasão dessa espécie, como se comporta frente ao ambiente que ela está. Isso nos dará uma base para fazer o manejo dessa espécie, caso seja necessário, né? Então, eu agradeço e essa é a bibliografia que eu utilizei aqui na apresentação. Obrigada!